Vamos então passar para a nossa mesa Intercompreensão, Literatura e Intercompreensão, composta então pelas nossas colegas, a professora Luciana Rassier, da Universidade Federal de Santa Catarina, a nossa colega professora Claudine Franchon, da Universidade de Brasília, e a professora Maria Helena de Araújo Sá, da Universidade de Aveiro, Portugal. Eu vou rapidamente apresentar as colegas, tentando fazer um resumo, né, das trajetórias tão longas que são. A professora Luciana Rassier possui a licenciatura graduação em licenciatura plena em letras, português e francês, pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado, diplôme d'études approfondies em estudos literários luso-brasileiros na Université de Montpellier, doutorado em estudos literários luso-brasileiros, literatura brasileira, na Université Montpellier III, em regime de cotutela, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lecionou no Departamento de Língua e Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade Paul Valéry, em Montpellier, de 94 a 2003. De 2003 a 2010, no Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade de La Rochelle, e desde 2010 atua no Departamento de Língua e Literatura Estrangeira da Universidade Federal de Santa Catarina, sendo atualmente professora associada. Atua principalmente nos seguintes temas: literatura francófona, literaturas francófonas e literatura brasileira, identidades e alteridades, americanidade, tradução, estudos culturais. É tradutora literária, foi coordenadora da área de estágios do curso de francês da UFSC e coordenadora do curso extracurriculares do francês também presencial. É atualmente coordenadora do Núcleo de Estudos Canadenses, membro do grupo de pesquisa Questões de Hibridação nas Américas, membro do Núcleo Disciplinar Literaturas Imaginários, Estética e Cultura, da Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu e membro do Núcleo de Estudos e Processos Criativos, da UFSC. Credenciada na Rede Andifes, ISF, é coordenadora do mestrado de e transculturais, literatura, memória e contextos. O pós-doutorado da Luciana. É longo, né, Lu? Desculpa, mas é bem longo. Tem outro pós-doutorado em literatura comparada e tradução na Universidade de Rennes 2, de 2015 a 2016. É interessante que é só um resumo, né? Aqui a gente tem só um resumo do Lattes das colegas. Então eu vou passar para a Luciana, que vai fazer a exposição dela, e em 15 minutos eu vou avisar, porque a gente tem que fechar a sala. Talvez a gente precise fechar a sala, a gente precisa fechar, entregar o prédio às 7 horas. Então eu passo, depois as outras colegas eu vou apresentando aos poucos. 15 minutos para eu continuar. Isso. Combinado. Muito obrigada, professora Josi. Boa tarde a todos, todas, todes. Primeiro agradecer aos colegas, à organização, a todos e todas e todos que estão aqui. É uma grande honra estar nesta casa, nesta instituição, com esta mesa. Desde hoje pela manhã tivemos tantas e tantas provocações, tanto aprendizado. Eu vou pedir licença para dedicar minha fala para 3 professoras minhas. A professora Aglaia Irigoyen, a professora Maria Laura Alves, que foram as minhas professoras de francês, e a professora Zila Berndt, que foi quem me orientou e me orienta no percurso acadêmico universitário. Eu também gostaria de dedicar minha fala para todas as vidas, todas atingidas pelas inundações na região sul do nosso país. Dizer também da minha extrema felicidade e privilégio de estar aqui ouvindo o professor a professora Blondeau. São pessoas que eu leio tanto, que estudo tanto, compartilho tanto com os
os meus alunos. Então, é uma grande honra, um grande privilégio também. Eu também preciso dizer, dentro desses encontros, o meu encontro, o reencontro com a professora Josilene, no Recife, em 2008, né, que foi um encontro, um primeiro reencontro, um reencontro antes do encontro, né? Então, acho importante mencionar isso. E hoje, no café da manhã, com a professora Rita, nós conversávamos. E, então, também gostaria de dizer um pouquinho do meu percurso pessoal, com o meu percurso acadêmico, no que nos diz respeito hoje. Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, então eu tinha um avô que falava dialeto alemão. Então, quando eu era pequena, é muito frio lá no sul, no final da feira o meu avô fazia uma caipirinha, ia levando para aquecer, né, os feristas, ia conversando com eles em dialeto alemão. No sofá da casa do meu avô e da minha avó tinha uma revista alemã. A gente não entendia nada, mas folheava. Na rádio AM, na época, tocavam boleros e músicas, porque, né, interior do Rio Grande do Sul, em espanhol. E o meu pai e a minha mãe, quando queriam falar assunto de gente grande, eles falavam em inglês. A minha avó e o meu pai, quando queriam falar assuntos de gente grande, eles falavam em francês. Então, retomando a expressão que a professora Bernadette utilizou, eu lhes agradeço a todos eles por esse meu direito à opacidade, por essa exposição a essas zonas de opacidade, que, desde muito cedo na minha história pessoal, me estimularam a ter coragem de me jogar em contextos desconhecidos. Isso posto, então, vou pedir ajuda com os slides, vou pedir licença, vou me levantar também. Então, academicamente, né, o percurso de 2022 e 2023, daí também que a professora Josilene acabou pensando em mim para estar aqui hoje com vocês, um dossiê que eu coorganizei com o professor Andrei Cunha, da Federal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, na revista Revel, Esofonias, Poliglossias e Polifonias na Literatura Mundo. Esse dossiê tem como texto de abertura um magnífico artigo da professora Bernadette. Ele está online, né? Convido todos a lerem. E depois apresentações que eu fiz sobre literatura de indígenas do Quebec, na Bralique, na Ampol, no Cédifral, e um capítulo do qual eu vou compartilhar algumas grandes ideias, grandes linhas com vocês, nesse livro, Parcours de la littérature québécoise au Brésil, publicado no ano passado pelo Escritório do Quebec de São Paulo e pela Associação Brasileira de Professores de Francês. Podemos passar, por favor? Podemos passar. Podemos passar? E aqui, esse início desse meu capítulo, desse livro, me veio essa ideia de escrever o que escrever um capítulo para uma obra coletiva. Então, eu pensei que ele é muito adequado também para compartilhar com vocês o que é participar de um congresso, apresentar um trabalho numa mesa, né, que conversa com outras mesas. Como a gente está, né, no no trans, eu não vou traduzir, eu vou apenas ler. E para quem não entende muito francês, a ideia é que estar aqui agora fazendo o que eu estou fazendo é como caminhar numa montanha íngreme, reconhecendo traços, vestígios por aqueles que me precederam nesse caminho. On écrit un chapitre pour un ouvrage collectif un peu comme quelqu'un qui avance sur un sentier abrupt, serpentant sur le flanc d'une haute montagne. La précision de nos gestes et la justesse de nos décisions, suivre par ici ou plutôt par là-bas, faire les choix les plus évidents ou bien les plus osés, nous étant murmurés par une voix intérieure, aussi douce que ferme, une voix qui est à la fois la nôtre et celle de ceux et celles qui nous ont précédés sur d'innombrables sentiers. Une fois au sommet,
nous voilà émerveillés devant un paysage dont l'étendue dépasse largement toute attente. Car un ouvrage collectif est beaucoup plus qu'un ensemble de textes. Réunis, ces voix individuelles s'élèvent pour composer un chant polyphonique, créant des harmonies inattendues, faisant éclore des sens surprenants, alternant entre dialogue vif et écoute attentive. Œuvre chorale, dialogique par excellence, un recueil de textes met en relation des approches variées et des perspectives multiples, constituant de ce fait un espaço d'altérité, de relation et de partage. Podemos passar? Eu acho que voltamos por ali, para Então, no início desse capítulo, eu penso um pouco sobre a questão do nomadismo, né? Um capítulo sobre uma escritora indígena no Quebec. Podemos avançar? Desculpa. Então, eu começo a pensar, a partir do Dicionário das Mobilidades Culturais, e a partir da professora Rachel Bouvet, que é uma franco-quebequense, sobre o percurso, né? Ela vai retomar as ideias do Kenneth White, da geopoética, sobre a figura do intelectual nômade, para enfatizar que esse intelectual nômade é um ser do movimento, engajado numa jornada de descoberta de autores de todas as épocas, de textos de tradições diferentes, de regiões, de paisagens, de comunidades, de culturas outras que são revisitadas muitas e muitas vezes. Passamos. É a repetição, de acordo com a professora Rachel, que caracteriza a jornada percorrida pelo nômade, capaz de reconhecer os rastros e marcos. A professora Lívia falava, né, do português como língua de vestígio, no final da fala dela. Ainda que sutis e efêmeros, de um itinerário inscrito na memória coletiva, transmitida de geração em geração, e hoje pela manhã o professor falou bastante da intertextualidade, né? Podemos avançar? A professora Estela Maris Kozer, quando ela também se debruça sobre a questão do nomadismo, ela lembra que para Deleuze o pensamento, isso eu vou retomar lá na conclusão, deve corresponder a uma potência nômade a fim de abalar as estruturas que se opõem às mudanças. Enquanto que, para Pierre Lévy, o novo espaço do nomadismo não é um território, mas um espaço imaterial do qual surgem novas formas de pensar e novos saberes que constroem as sociedades contemporâneas. Podemos passar? Então, nós que trabalhamos sobre literaturas estrangeiras, né, em diferentes instituições aqui no Brasil, temos olhares que inevitavelmente se tornam mais penetrantes quando nós acompanhamos e atualizamos esses caminhos e percursos transculturais que nos precedem. Então, nós estamos nesse espaço transcultural, nesse entre-lugar, composto de visões de mundo, memórias e experiências. E puxando também para o que lembram o professor Andrei Cunha e a professora Sinara Ferreira, a produção do conhecimento ela está sempre necessariamente ligada, nós vimos isso na fala do professor hoje pela manhã, à localização geopolítica das instituições nas quais nós estamos. Passamos. E Isabella Huberman, que estuda muito as literaturas indígenas do Quebec, ela lembra que, nos estudos literários indígenas, o ato de se posicionar enquanto pesquisadora é um esforço para desfazer modelos coloniais de pesquisa, né? E, evidentemente, de reconhecer que o eu, a partir do qual eu escrevo, não é neutro. Podemos passar? Então, isso eram algumas ideias daquele capítulo, né? Agora, compartilhando algumas ideias desse dossiê que eu organizei com o professor Andrei, que está online. Então, seja qual for o termo que utilizarmos, né? Esofonia, ou autoria literária em língua não materna, a gente, né, tem toda a discussão, hoje em dia, bem mais atual, o que é a língua materna. Hoje, as falas contemplaram isso, né? Nós podemos ter várias línguas maternas, né?
Isso sempre existiu na literatura, né? Desde a influência da escrita chinesa no leste asiático, até a literatura em latim da Idade Média Europeia, as escritas dos imigrantes, dos desterrados, e exemplos de apropriação deliberada de uma língua a outra, né? Então, isso sempre foi contemplado. Passamos. Hoje no almoço, né, professor, conversávamos sobre a Yoko Tawada, que é uma escritora nascida no Japão, que mora há muitos anos na Alemanha, que se autotraduz, que escreve nas duas línguas. O professor diz que conhece de longa data. E ela tem essa questão maravilhosa que ela vai sempre questionar e tensionar as fronteiras entre escrita criativa, escrita ficcional e teoria, que é outra barreira, a meu ver, que a gente pode tensionar, né, na academia. Anterior, por favor. Então, ela vai ter essa expressão viagem para fora da língua materna, né, que vai dialogar com a expressão do professor, literaturas sem morada fixa. E, como o professor falou, né, estamos vivendo uma incrementação desses deslocamentos forçados climáticos, a gente está vivendo aqui no nosso país, políticos, sociais e outros, né? E é claro que o literário sempre incluiu a língua e a fala do outro, né, em diferentes graus e inflexões. Podemos passar? Então, também a Tawada, ela tem essa fala que é traduzida pela Mariana Daut, que ela estuda com o professor Gerson Neumann, da Federal do Rio Grande do Sul, e eu vou estar na banca de qualificação de doutorado dela. E lendo o material tinha essa tradução dessa citação, então eu pedi licença para a Mariana para incluir aqui. A Tawada diz: eu interpreto exofonia como sendo um posicionamento criativo, um conceito imbuído de um espírito de curiosidade, uma literatura que busca responder às perguntas: como sair da língua materna que nos rodeia e que nos prende em suas amarras? E o que fazer quando saímos da nossa língua materna? Se o resultado dessa mudança for uma literatura interessante, e foi a pergunta que eu fiz para a professora Lívia, se era literatura brasileira, né, ou trans, então, se o resultado for uma literatura interessante, não vejo necessidade de fazer uma distinção entre essa literatura e os textos de alguém que decidiu de livre e espontânea vontade produzir numa língua outra, né? Uma língua não materna, sabendo que hoje em dia a gente problematiza bastante esse conceito. Podemos passar? A professora Bernadette, né, nesse artigo que abre o dossiê temático da revista Revel, ela lembra que, ao ser adotado como meio de expressão por seres migrantes, o francês desterritorializado, e ela falou há pouco, né, na mesa, assume uma outra importância, tornando-se várias vezes a morada que abriga estrangeiridades plurais. Muito mais do que uma chegada definitiva, diz a professora, a língua francesa equivale a uma busca inacabada, a um processo sem fim, que corresponde à procura do autoconhecimento por autores e personagens definidos por essa identidade em devir. Podemos passar? E justamente a professora também começou a fala, né, com uma citação dessa autora, nascida na China quebequense, em que ela vai falar justamente de Sísifo, né? Então, desse eterno recomeço, desse movimento perpétuo, e ela também vai associar aqui, como a Tawada, essa escrita em línguas outras, em línguas várias, à criação. Podemos passar? O professor Ether, num artigo de 2016, publicado em português, e ele lembrou hoje pela manhã as diferentes etapas da globalização acelerada, né? E também falou hoje de manhã da questão transnacional e transária, né? Então, essa literatura na língua própria do autor e da autora, né? Língua própria, se falava aqui na língua com sotaque próprio, né? Numa língua individual, uma língua muito peculiar, né?
que vai diluir as fronteiras entre língua materna, língua de adoção, né? Então, vai ser esse vetor de criatividade e um vetor de inovação, que é uma palavra que também a gente pode usar mais frequentemente na nossa área, né? Podemos passar? Professor Antônio, não é, tem esse artigo sobre poesia, e ele vai falar do translinguismo literário, falando sobre esse papel da literatura para desestabilizar. Lembrem quando eu falava lá da potência do pensamento nômade, né? Desestabilizar os discursos sobre a língua, discutindo a dimensão estética, política e performática de uma escrita entre línguas, de uma escrita entre mundos. Podemos avançar? E o professor ainda vai dizer no artigo algo que foi contemplado aqui, que é essa não comodidade dessa situação, né? Mas sejamos abertos ao que nos incomoda, né? Ao que nos move. E ele também vai sublinhar aqui a importância de não se adotar algo acolhedor no sentido de apaziguador, no sentido de tranquilizar, né? Mas manter ainda um posicionamento cânone, não cânone, materno, não materno, né? Então, esse translinguismo, ele realmente precisa ser crítico, autocrítico e dinâmico. Podemos passar? Podemos passar. Então, trazendo aqui alguns 15 minutos bem de teoria, vamos passar para o corpus. Eu lembrei aqui de trazer 3 autoras com as quais eu trabalho, percursos um pouquinho diferentes, porque vão ilustrar, né, aspectos e desenvolver aspectos diferentes do nosso tema aqui. Bom, antes de falar da Naomi Fontaine, que eu abordo no capítulo do livro, só assim um pequeno lembrete, né, da literatura indígena no Quebec. Inclusive, nesse dossiê temático tem um artigo do Maurizio Gatti, que é um pesquisador italiano que foi o precursor do estudo da literatura indígena no Quebec. E para esse dossiê temático, logo depois do artigo da professora Bernadette, a gente tem o professor Maurício, que ele vai lembrar as diferentes etapas no Quebec da literatura indígena. Então, primeiro, ainda havia nomadismo, portanto, mais literatura oral. Depois, com a criação das reservas, anos 70, algo mais político, o resgate, né? Colocar por escrito lendas, biografias. Anos 80, 90, se começa a ter uma maior criação literária, elaboração literária. E, atualmente, o que nós temos são muitos escritores indígenas no Quebec com formação superior, muitos nas áreas de letra, história, sociologia, educação. E também muita mobilização do próprio sistema literário, eventos literários, salões do livro, inclusive uma editora que se dedica exclusivamente a autores indígenas, né? Ateliês de escrita criativa feitos nas reservas. Então, isso posto, a Naomi Fontaine, até os 7 anos ela morou na reserva, depois se mudou para a cidade do Quebec, então fez toda a escolarização em língua francesa. O primeiro livro dela, ela começou publicando num blog, depois virou livro, então são 60 textos curtinhos, que falam muito dessas consequências da reserva, né? Do fim do nomadismo, das implicações do ser obrigado a se sedentarizar. Ganhou vários prêmios, né? Virou filme, foi muito premiado também, com muitos atores indígenas. Ela é uma pessoa que vai priorizar sempre atores indígenas. Podemos passar? O segundo livro é bastante autobiográfico. Ele vai estar atrelado à experiência dela de voltar, depois de formada, a ensinar numa escola para adolescentes, né? Ensinar um clássico do teatro francês na escola para os adolescentes indígenas. E virou um filme, e em março do ano passado virou uma peça. E nessa peça, a professora falava do Mouawad, nessa peça, a própria autora foi introduzida como um tipo de uma narradora, que a posterior se auto-observa, né? A atriz jovem fazendo ela personagem,
e ela como uma narradora se vendo e refletindo sobre isso. Foi no ano passado. E em 19, ela escreveu Chuni, Ce que tu dois savoir, Julie, que é um ensaio ou uma série de cartas que ela vai destinar a uma amiga de infância, Julie, que adulta vira assistente social e vai trabalhar na aldeia. Então, antes que ela retorne à aldeia, a Naomi escreve essas cartas, né? Então, temos as cartas saindo só de um lado. E são várias cartas, ou uma carta, né? Mas o que é interessante é que ela vai desconstruir o discurso oficial das estatísticas, dos estudos de sociologia, ela vai falar de dentro, né? Olhando de dentro. E quando perguntam por que ela não escreve, por que ela escreve em francês, ela disse porque é a única língua na qual eu sei escrever, porque eu saí da aldeia aos 7 anos. Então, isso também é interessante. Nem sempre, né, essa língua primeira, cronologicamente primeira, está disponível ali. E é bem interessante ali, para quem fala francês, aquela... On m'a instruite en français, on m'a fait croire que ma langue était mourante. Então, esse sujeito passivo ali, né, objetificado. E, claro, essas obras também vão trazer a visão de mundo. Então, ela fala, por exemplo, liberdade é uma palavra que não existe, porque não precisa. Liberdade, para nós, é tão intrínseco que a gente não precisa dessa palavra na nossa língua. Podemos passar? E outra questão interessante é que, na medida em que ela se dirige a Julie, Chuni seria Julie dito na língua indígena, ela também faz essa inversão de quem fala e quem escuta, não é? Então, criando essa metonímia, porque, na verdade, quando ela fala você, 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 esse você, para quem ela se dirige, somos todos nós, leitores também. Isso. Podemos passar. Bom, outro exemplo bem diferente, uma belga, né? Falava-se de best-seller. A Amélie Nothomb, desde que ela começou nos anos 90, ela publica um livro por ano, que vende muitíssimo, muitíssimo. Ela nasceu no Japão até os 5 anos, então ela tem essa língua japonesa, muito próxima dela, filha de diplomata, e ela vai escrever um romance bastante... que dialoga bastante com a história dela, que é Stupeur et Tremblement, que é uma jovem filha de diplomata, que morou no Japão até os 5 anos, e quando tem 20 e poucos anos é contratada como tradutora durante um ano em uma empresa japonesa, né? Então, ele vai tematizar, não existe assim japonês, muitas palavras em japonês, mas ele vai, obviamente, tematizar essa situação. Tem um filme belíssimo do Alain Corneau, e aí podemos passar, eu trouxe uma citação para compartilhar. Tem uma cena que o chefe dela chama, dá uma xingada, como a gente diz lá no Sul, né? Dá um pito imenso. Por quê? Porque chamaram-na para servir o cafezinho para uma delegação que veio negociar. Uma delegação japonesa. E ela foi dizendo, aqui, por favor, seu cafezinho, você quer açúcar, você quer adoçante? E aquela delegação sai, porta fora, ofendido, porque tinha alguém não japonês que estava ali servindo café e, portanto, ouvindo o que estava sendo dito. Então, o chefe maior repreende o chefe médico, repreende o chefe menor, que vai repreendê-la. E, quando ele a repreende, ele diz, a partir de agora, você não fala japonês. Ela diz, mas é impossível não falar japonês. Se vire, a partir de agora você esqueceu a língua japonesa. Podemos avançar. Ele disse, se você não conseguir esquecer, pelo menos finja que esqueceu. E o último exemplo, para não ultrapassar o tempo, Polina Panasenko, que publicou agora um primeiro romance, 2022, e inclusive o meu título eu peguei fazendo um jogo de palavras a partir do título dela, Tenir sa langue. Ela é escritora, tradutora, atriz, então também a gente vê muito nessas vozes migrantes essa questão de alguém multifacetado também, né?
E ela fala, é um romance autobiográfico, e ela começa o romance falando para a promotora porque ela quer retomar a grafia russa, Polina, do nome dela, porque pequena, quando chegou na França, ela virou Polina, né? Escrito de modo francês. Então, nesse romance, ela conta muito a vida adulta dela, com essas duas línguas, e também criança, tanto na Rússia quanto nesses tempos em que a família chegou na França. Tenir sa langue é segurar a língua, né? Se calar. Estou quase. Então, esse aqui é um trecho muito bacana, onde a mãe coloca o diminutivo em russo, inho, inho, inho. E aí ela se diz, cada vez que a minha mãe vai me dizer alguma coisa com inho, não dá certo. Então ela diz, alguém vai botar um palitinho no seu bracinho, e dão uma injeção horrorosa nela. E aqui ela fala que amanhã, no dia seguinte, ela vai ir para a escola maternalzinha. Ela diz, maternalzinha não pode ser coisa boa. Então, a mãe explica por que é indispensável. Porque ela tem que aprender, você precisa aprender o francês. Aí ela se diz, quem disse que eu quero aprender o francês? E ela reflete aqui, enquanto criança, né? Eu nem sei bem direito o que é o francês. Parece que se a gente diz ça va, o outro vai entender que eu estou perguntando como ele está. E que se eu digo ça va, ele vai compreender que eu estou bem, não sei por quê. Em Moscou, ça va quer dizer urubu. Eu não entendo por que aqui tem que dizer urubu para perguntar se a pessoa está bem. E ela fala, né, o sotaque é a minha língua materna. Então, aqui, já encerrando, as perguntas, né? É preciso sair da ilha para ver a ilha, como dizia o professor, né? Nos olharmos de fora. Então, se o novo espaço do nomadismo não é um território, mas é um espaço imaterial, do qual surgem novas formas de pensar e novos saberes, em que medida eu, professora de língua, eu, professora de literatura estrangeira no Brasil, encontro na minha reflexão e na minha prática uma potência nômade que possa abalar as estruturas que se opõem às mudanças. Number 2. Na viagem, essa viagem para fora da língua materna, que faz todos e todos aqueles que trabalham com outras línguas, em que medida o meu percurso vai em direção às literaturas sem morada fixa? Em que medida nas minhas escolhas de corpos e de abordagem eu acolho a estrangeiridade plural, que é a expressão da professora Bernadette, do translinguismo literário? E para encerrar, passamos. Em que medida eu acolho os processos criativos e a tradução nas minhas aulas de literatura, de língua? Porque quando a gente faz exercício de escrita criativa, a gente conversava isso no almoço, muitas vezes os alunos dizem, nossa, eu entrei na letras porque eu amo escrever. E desde que eu entrei eu não tenho mais tempo de escrever. Eu lembrei por que eu vim para cá. Né? E a tradução feita, né? A gente falou bastante das traduções feitas, mas os exercícios dos nossos alunos, que também são exercícios, né, criativos de tradução, em que medida a gente reserva tempo e espaço para isso? Como eu honro o legado que eu recebi ao longo da minha formação, reatualizando, revisitando ferramentas, paradigmas e reflexões? Em que medida eu me vejo como um nômade intelectual translingüe que brinca com as dinâmicas e as feridas contemporâneas? E aqui, um joguinho para nós, então, para encerrar. O título do romance da Pauline é Tenir sa langue, né? Segurar a sua língua. Então, eu botei parênteses, né? Botei 2 parênteses. A gente joga com esses parênteses, a gente vai ter ne plus tenir à sa langue. Não mais fazer questão da sua língua. Ne plus tenir sa langue, não mais se calar. Seja ela qual for essa língua, principalmente a língua individual, né? Tenir sa langue, calar-se. Ou tenir
à sa langue, valorizar a sua língua. Então, fica o meu convite para a gente brincar com essa equação. Merci beaucoup. Merci. A gente vai, então, obrigada, Luciana, professora Luciana. A gente vai deixar as questões para o final, né? E eu vou passar, então, para a professora Claudine Conchon. Doutora em Ciências de Langage, Label Européen, obtido pela Université Stendhal Grenoble 3. É professora adjunta 4 do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de São Paulo. Seu percurso acadêmico e profissional sempre esteve relacionado às áreas de ciências da linguagem e de didática de línguas estrangeiras, principalmente o francês como língua estrangeira. Além disso, tem um rico percurso quanto a responsabilidades interculturais que permitem à docente exercer atividades ligadas ao ensino e a pesquisas universitárias em funções de formadora de formadores de FLE para o CIEP, onde assumiu também a responsabilidade de concepção e de redação de itens do TCF e de autoria para processos de certificação de centros de FLE na França. Exerceu funções de direção pedagógica em estabelecimentos culturais ligados ao Ministério das Relações Exteriores da França, ademais de ter atuado como adida de cooperação linguística do Consulado Geral de São Paulo. Dentro de sua atuação acadêmica universitária, tem se dedicado, além das ciências da linguagem, à literatura francesa e francófona. Nesse contexto, organizou no Brasil o primeiro Soroptimisme, do concurso romancista francófona 2014 e 2016, com parceiros internacionais. Além disso, a professora é graduada pelo CLCA, Master 2 en Communication et Sciences de l'Information, option Communication institutionnelle et Institution Corporate de jornalismo, o que a levou a realizar trabalhos como jornalista. Em 2016 e 2017, realizou um estágio pós-doutoral no Instituto Pierre Gardet, da Université Catholique de Lyon, na área de dialectologia. Foi membro do grupo de pesquisa Victor Hugo e o século XIX, até 2019, e atualmente membro do grupo de pesquisa Mobilang, a linha de pesquisa Intercompreensão, e desde 2020 a docente colabora com o programa de pós-graduação, mestrado em FLE, online e à distância do Institut Caribéen des Études Francophones et Interculturelles, da Faculdade de Letras e Ciências Humanas da Universidade das Antilhas, Polo Martinique. Claudine, obrigada por seu aceite. Então, eu passo para você falar do nosso querido La Fontaine. Para começar, realmente, eu gostaria de agradecer realmente os colegas e, em particular, a Josi e a Josilene, realmente, pelo convite. Então, eu hoje vou sair da minha língua, porque eu tenho sotaque forte, hein? Sou francesa. O meu filho, ele não tem sotaque nenhum, não? Mas eu tenho. Se nota. Isso. Então, hoje vou falar realmente, como falamos de intercompreensão, tudo isso. Então, tudo fica em francês e vou falar em português. Assim. Então, hoje vou falar de Fable de La Fontaine, mas realmente de um ponto com relação com a dialectologia, o franco-provençal e o occitano. Então, já você pode colocar o segundo. Então, aqui temos uma de René Char, que é um poeta francês. Então, les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Então, realmente, René Char foi um poeta francês e combatente da resistência. E ele se juntou ao movimento surrealista aos 22 anos. E
depois deixo o círculo do surrealismo e os amigos do surrealismo, os quais estava confinado, porque realmente René Char é um poeta que realmente tem invenção da linguagem. Ou seja, porque escolhi René Char para iniciar esta palestra. Então, por favor, isso. Porque, na verdade, eu escolhi René Char? É a pergunta. Eu escolhi René Char porque ele é um poeta importante e, sobretudo, que usa a poesia para destacar os desafios enfrentados pela literatura e, consequentemente, sobre o ensino desta literatura no ensino de uma língua estrangeira. E também, quando falamos do René Char, da produção poética dele, tem sempre a mesma palavra que obscuridade ou escuridão. Porque quando temos obscurité em francês, temos duas palavras. Então, obscuridade e escuridão. Então, é um tema recorrente na análise da sua poesia, e a obscuridade de Char realmente é um lugar comum na crítica. Então, o que acontece? Pode fascinar, mas também pode realmente afastar o leitor. Ou seja, esta recepção aguda realmente emergiu da resistência também, porque realmente tem uma obra da resistência, na verdade, resistência à linguagem, como encontrar realmente o caminho certo, tudo isso. E deve-se observar também que a obscuridade é uma parte constituinte da poesia de Char, e por isso que estou iniciando a minha palestra com René Char. É isso. E porque a poesia, na verdade, tem suas próprias formas e suas próprias questões históricas. E também, com a poesia, isso significa reconsiderar nossas expectativas como leitores, em termos de comunicação poética. Ou seja, temos a comunicação poética versus a comunicação formal, em poucas palavras. Portanto, podemos nos fazer a seguinte pergunta: talvez precisemos concordar em uma leitura para realmente adivinhar isso. Agora você pode, então, poser a questão da obscuridade e fazendo a pergunta sobre obscuridade. O que é, na verdade? Isso implica antes uma reflexão sobre o que esperamos em termos de comunicação poética. É isso. Ou seja, um exame dos pressupostos da nossa leitura. Quando a leitura se baseia em uma exigência de clareza. Porque é isso. E a poesia não é isso. E, sobretudo, para o René Char. Ou seja, o termo de obscuridade, escuridão, é preferível aqui à dificuldade. Isso. Porque realmente os últimos termos, dificuldade, são usados apenas do ponto dos leitores. Dificuldade para entender. Eles são muito restritivos, na verdade, e não permitem levar em conta os valores da obscuridade e escuridão da poesia. Na poesia e, sobretudo, na obra do Char. Em suma, a obscuridade tem a vantagem de ser uma noção suficientemente aberta para desenhar tanto as questões poéticas quanto a recepção dos leitores. E a recepção de Char fornece um ponto de partida, já que a questão da obscuridade é recorrente na sua obra. E o objetivo é adotar o ponto de vista do poeta, na verdade, identificando as formas da obscuridade e o tipo de contrato de leitura
Ou seja, que aqui temos outro passo, que qual é o contrato de leitura, né? Realmente que o poeta vai questionar. É isso. Agora, o contrato de leitura, é isso. O contrato de leitura, se pudermos entender do ponto de vista da poética de Charles, a necessidade da obscuridade, o fato que não concordamos necessariamente com o que torna um poema obscuro, ou com o grau de obscuridade do que lemos. É isso. E, além disso, essas diferenças na recepção da parte do leitor são diferenças na aceitabilidade da escuridão ou da obscuridade. É isso. Ou seja, os horizontes. Quais são os horizontes e respeito ao contrato de leitura. É isso. Então, você pode... Então, aqui tem tudo, mas para as pessoas, porque tudo é em francês, mas vocês podem entender realmente o que quero enfatizar, na verdade, que gostaria de enfatizar. E também vale a pena lembrar a natureza específica da comunicação poética ligada ao medo, como toda obra poética lida com a linguagem. É isso. E muitos autores, sejam eles poetas ou linguistas, enfatizam a natureza específica ou do relacionamento da poesia com a linguagem, o que contradiz as expectativas usuais da comunicação, porque realmente é outra leitura. E é outra leitura. Então, o próximo slide, por favor. Então, les ideologias da clarté, porque é uma palavra bem forte, e estas ideologias de clareza cometem um grande equívoco sobre o que a poesia faz com a língua ou linguagem e o que ela faz com a comunicação. A poesia é uma recriação permanente do comum da língua, na medida em que funciona precisamente para empurrar para trás a fronteira do que pode ser dito e comunicado, ou seja, compartilhado, ou seja, socializado também. É isso. O próximo, por favor. E dessa forma, a poesia contém um elemento de inaudito, que realmente dá profundidade também da poesia. Ou seja, seria a fatalidade do incompreensível, que devemos aceitar. É isso. Ok? E então, a poesia é difícil, há umas razões para a dificuldade, e acabou de realmente propor umas pistas de leitura da obscuridade da poesia. Okay? É bem pequenino, desculpa, gente. Isso. E a outra, porque depois não vamos ter tempo, porque a Maria Helena depois não vai ter tempo. Você pode... O próximo slide, por favor. Então, são citações sobre a poesia, em relação com o René Char, mas além do René Char, com a poesia. Isso, toutes ces lectures ont pris dans la mémoire un statut d'expérience, la consistance d'un acquis, si bien que chaque lecteur, qui le veuille ou non, est un acquis de poésie. Plus cet acquis est vaste, plus il permet de reconnaissance, ce qui peut se dire également sous une forme d'autant plus indiscutable qu'absolument tautologique. Plus on comprend de poésie, plus on comprend de poésie. É isso. E para concluir, sobre a poesia, a obscuridade de qualquer obra poética está ligada à tensão entre o uso
de palavras, né? E também o uso formal, né, com o uso da poesia. É isso, com o uso lúdico da poesia, na verdade. Et pour isso que temos isso, l'obscurité de toute œuvre poétique est liée en partie à la tension entre l'usage des mots sur lesquels s'accorde la communauté linguistique de ses contemporains et l'usage que tente à instaurer l'œuvre poétique entre ce qui est du côté d'une communauté de discours et ce qui est du côté d'un discours singulier. É isso, a coletividade e o discurso singular do poeta. Ok? Então, agora vou falar da intercompreensão. Isso, ou seja, que sabemos realmente, porque que é uma abordagem inovadora, eficaz e gratificante para aqueles que a praticam. Diante da globalização e da presença do globis, a intercompreensão é uma solução que poderia salvar idiomas ameaçados de extinção. Ela pode dar nova vida às línguas românicas, incluindo idiomas e dialetos menos usados. Okay? Como, por exemplo, o franco-provençal, que realmente desapareceu quase totalmente. Occitano é outra coisa, mas realmente falante do franco-provençal realmente já não, tem pouca gente. Realmente está sumindo totalmente. E occitano e franco-provençal são algumas variedades românicas, das línguas românicas. E vou falar especificamente do occitano e do franco-provençal. É isso. Então, os desafios de intercompreensão é uma forma muito antiga de comunicação, em que duas pessoas que falam idiomas diferentes consigam se entender sem usar um terceiro idioma, ou sem que uma delas fale o idioma da outra pessoa, do outro. A intercompreensão tem sido praticada de forma instintiva e natural há séculos. E também nas zonas das fronteiras, com certeza. E foi ensinada no final do século XX, no caso dos idiomas românicos. Okay? E as políticas centralizadoras, sobretudo na França, realmente afetaram muito os idiomas regionais. Porque sigue realmente a ideia na França é um país, um idioma. É isso. E até agora. E também trata-se de aprimorar a pluralidade de idiomas com idiomas regionais. Ou seja, realmente vou falar do que fizemos lá no Centro de Dialectologia de Lyon, com dialectólogo. Então, a próxima, por favor, ou seja, etude de cas. Então, são livros, chamam Tesouro das Fábulas, d'Auvergne-Rhône-Alpes, em franco-provençal e em occitan. E quando os fabulistas rivalizam com La Fontaine, ou seja, o que podemos fazer com La Fontaine, o que podemos fazer com o franco-provençal e o occitano. Então, eu vou falar disso. A próxima, por favor. Então, qual é o projeto da dialectologia? Então, vou falar agora sobre o projeto de pesquisa que levou à publicação de vários livros e do qual participei como pesquisador e autor, com os colegas do Instituto Pierre Gardet. Lá. Este trabalho destaca as línguas regionais como uma realidade literária. Ele se concentra nas fábulas de La Fontaine e sua transposição para o occitano e o franco-provençal com fabulistas regionais. Abordagem baseada na intercompreensão. O próximo, por favor. E também, mesmo que na França a palavra fábula esteja associada ao nome de La Fontaine, porque é o mais famoso, que publicou mais de 240 fábulas,
em 12 livros no século XVII. Esse gênero literário, sabemos que é um gênero literário muito antigo, bem antigo com Aesop, tudo isso. Então, a fábula que apresenta animais antropomórficos ou seres inanimados e combina a narrativa com uma ligação moral. Isso sempre tem uma moral. Existe desde a literatura mais antiga, como acabou de falar do Aesop. Lá. E o sucesso da obra de La Fontaine incentiva as pessoas que escrevem, tanto no exterior quanto na França, para realmente rivalizar com ele. E na França, na parte occitana e na parte do franco-provençal, temos muitos fabulistas que realmente rivalizaram com La Fontaine e publicando coleções nos jornais, no feuilleton, tudo isso realmente como uma produção literária muito importante da parte dos fabulistas regionais e como modelo de La Fontaine. A outra, por favor, o próximo slide. Alors, sabemos, a introdução literária, que a palavra fábula vem do latim, ok? E também que remota ao indo-europeu. E a fábula é um dos primeiros tipos de história em que o ser humano vai se expressar. E em todas as fábulas temos realmente uma situação inicial, uma situação problema e uma série de reviravoltas mais ou menos numerosas para depois ter uma etapa de resolução do conflito, etapa de resolução do problema e depois uma situação final. É isso. Você pode... Isso. Então, e aqui, por exemplo, então, agora temos exemplares. Então, aqui temos o franco-provençal. Então, temos então é isso, da cigale e la fourmi. Né? Então, aqui se chama Fayard, e realmente ele fez uma... Porque não trata-se de copiar, mas realmente para inventar. Ou seja, aqui temos Droenis, Achoravutuzu, é isso, les pots de votre vieux Zou, complicado. Ou seja, jeunesse, assurez-vous toujours le pain de vos vieux jours. É isso. Depois temos outro trecho e realmente aqui temos uma moral e depois temos outro também, o que significa c'est la providence, porque é isso. É isso. Elle bénit la providence de vivre dans les champs, porque sempre la fourmi et la cigale, dans les champs, dans la paix et l'aisance, loin du bruit, loin des tracas, des embarras, des chagrins, des soucis, des dangers de la ville, où la vie é si fragile. Mas o que conta realmente é isso. Ou seja, temos um motor, realmente, e realmente temos uma produção com muitas invenções da parte dos fabulistas regionais. Outro, por favor. Então, sempre é isso. O que acontece é realmente que também tudo fica ligado com o mesmo lugar, com o modo de vida deles, com o modo de vida deles. E às vezes, por exemplo, realmente os animais, porque não é a cigala, mas é um animal bem parecido, realmente. É isso, ou seja, que sempre tem uma adaptação. Tem uma adaptação. 10 minutos. Não, tem 10 minutos. Não, você tem 10 minutos. Então, as outras, por favor. Isso, então, as outras. Então, é assim.
Aqui tem uma visualização, o que é o franco-provençal, o que é o occitano, né? Com os rasgos fonéticos, lexicais, morfológicos, mas vou deixar isso, o outro. E também é isso, porque é o último, para que você possa falar. Então, é isso. Temos realmente a obra de La Fontaine e, na parte direita do livro, temos realmente a criação do fabulista regional. E então é muito interessante porque a gente pode comparar e realmente, ou seja, fazer um estudo cultural, linguístico-cultural. É isso, na verdade. Obrigado pela atenção. Estava dizendo aqui para a Helena que ela tem 2 linhas de Lattes, é porque os portugueses têm outro... Possui doutorado em didática pela Universidade de Aveiro, atualmente é professora associada com agregação na Universidade de Aveiro. E tem experiência na área de letras. Então, ela está dizendo que está desatualizada. Então, ela vai continuar a apresentação, você acrescenta, Helena, porque realmente é a informação que a gente tem no momento. Bom, mas a Helena foi convidada porque ela trabalha com a intercompreensão já há alguns anos, né? Então, é uma especialista da área. E em literatura, a gente tem realmente dificuldade de encontrar quem trabalhe com literatura e intercompreensão. E foi uma inquietação nossa, né? Quem seria? E eu falei, tem umas colegas que eu sei que já conversei já com Claudine algumas vezes sobre isso, e enfim. Agora eu vou passar para a Helena, que pela fala dela a gente vai conhecê-la melhor, os projetos, os inúmeros projetos. No entanto, antes eu gostaria de lembrar que a Helena tem 2 outros coautores que são... A gente gostaria de ter tido a possibilidade de fazer virtual, mas realmente a gente não tinha condição, que são o Antônio Quino e o Firmino José, ambos de Angola, não é isso, Helena? Você explica melhor, tá bom? Obrigada, é um grande prazer. Obrigada a vocês. Eu vou fazer uma intervenção completamente diferente, para já porque ela nem me apresentou nada, não é? Vou fazer uma intervenção completamente diferente de um outro lugar. De facto, eu não trabalho em literatura, estou fascinada por estar num encontro com intervenções tão interessantes e tão fascinantes e descubro um quadro de interseção e de transárea com a minha área. Eu venho da didática de línguas, trabalho em didática de línguas, e descubro uma linguagem fascinante e penso que é muito interessante nós podermos cruzar os trabalhos que fazemos, porque eu preocupo-me com o quê? Preocupo-me quem são os leitores destes textos e como é que nós podemos formar os leitores destes textos e qual é a nossa responsabilidade enquanto didatas, enquanto pedagogos, na formação destes leitores. É isso que me preocupa, o resto não me preocupa nada, porque não percebo nada, apenas fico fascinada pela descoberta dos outros, que é algo que sempre me fascina. Mas realmente a questão é, quem são estes leitores? Estes textos têm que ser lidos, porque são textos que nos trazem mundos outros, e são textos que nos trazem uma mensagem. Dizia que nós estamos muito mais avançados do ponto de vista tecnológico do que ético, e estes textos dão-nos esse pular ético, e, portanto, é importante formar leitores para eles. Agora, como? E a minha convicção, apenas convicção, porque ao contrário do que a Josilene diz, não sabe nada de mim, eu não trabalho nada em literatura, mas a minha convicção é apenas, para já, uma convicção, e eu estou tão feliz, apesar de estar a dormir por causa do jet lag, mas estou a dormir feliz porque a minha convicção, naquilo que vocês disseram de manhã e há pouco na mesa redonda que eu amei, a minha convicção neste momento é uma certeza, é que, pelo lugar da intercompreensão, se nós formos capazes de pular esse lugar, se nós formos capazes de transgredir esse lugar, nós vamos conseguir fazer muita coisa. Mas temos muito trabalho para fazer nas nossas mentes adormecidas. Bom, então eu estou
Muito triste por não poder trazer os meus colegas. Os meus colegas que eu trazia comigo é o António Quino, que é um escritor angolano e membro da União, da Academia de Letras de Angola, e o Firmino José, meu aluno de doutoramento em Angola. Eles vinham intervir comigo, mas por razões técnicas, também devido à greve que está a viver, não foi possível fazer essa conexão, que ia ser muito mais interessante, mas paciência. Então, vou filipar, se tu desistires, a intercompreensão na fruição das variadas variantes da literatura angolana. Bom, isto é inspirado um pouco e roubado aqui do prefácio de Histórias de Angola de Luís Mascarenhas Gaivão, em que ele diz: e meu pensamento xinguilou constantemente nas gramáticas de ambos lados, se produzindo uma leitura de variadas variantes. Quem gostar, vai até ao fim. Não vou filipar se tu vais desistir. Não vou filipar se tu vais desistir. Eu digo, eu vou filipar se tu vais desistir, porque o nosso lugar enquanto didatas, enquanto comprometidos com esta construção destes leitores, é que nós vamos mesmo filipar se vocês desistirem. Ninguém pode desistir e, portanto, vamos lá. Bom, o meu ponto de partida é a intercompreensão, e é este poder encantatório, tipo sereia, intercompreensão. Diz-se intercompreensão e convidam-nos logo para muitas conferências, tem-se um poder. Bom, porquê é que tem este poder encantatório quando se fala de intercompreensão? Tem a ver com muitas coisas. É um conceito que contribuiu para uma renovação epistemológica da educação em línguas, seguramente. É um conceito que é muito plástico, que é muito flexível, que é muito camaleónico, que se adapta a muitas realidades, que assenta na ideia que as línguas e linguagens são espaços de ser e de estar com os outros, de criatividade, que procura potenciar esses espaços. Portanto, ele deslumbra pelas cores, pelas polifonias e também pelas alusões éticas e humanas que o conceito tem. Então, é um conceito que cria uma comunidade muito encantada à sua volta, mas a verdade é que só estão aqui 2 ou 3 de intercompreensão, de maneira que vocês não vão perceber muito bem tudo aquilo que eu estou a dizer em todo o seu alcance, mas enfim, eu no último congresso da tribo, da seita, do que for que nós somos, da intercompreensão, que foi em França há pouco tempo, a Chambéry, eu fui grand témoin, que é assim, alguém que vai no congresso e depois faz uma síntese. Eu disse que tanta gente, estava imensa, tanta gente, tanta língua, tanto projeto, tantas experiências, tantos BIP, que é Blended Intensive Program, tantos BIP, tantos jovens, e parece que tournée en rond, parece que é a sensação de estarmos a ouvir as mesmas temáticas, as mesmas abordagens, as mesmas propostas, as mesmas coisas, de estarmos a continuar sempre igual. É o francês, depois vem o italiano, depois pomos as línguas ao lado umas das outras, depois compara-se, depois é as passerelles e as transparências e as opacidades e perguntas. Isso é um conceito muito centralizado, muito europeísta, um pouco muito colonizador. Depois veio para o Brasil, parece o Dom Pedro, muito territorializado. Bom, então na altura eu perguntei, eu deixei a seguinte pergunta, que é: quo vadis intercompreensão? Onde é que vais? Onde é que vais, intercompreensão? E então, aquilo que eu penso, e agora começo a trazer textos mais africanos, Mia Couto, que é um escritor moçambicano, também muito conhecido no Brasil, eu sei disso. Mia Couto, no seu livro Pensatempos, ele diz o seguinte: os conceitos, portanto, também, e vem muito na ideia de movimentações, trânsitos, que falaram aqui os da literatura, sabem falar muito bem, e dizem coisas muito interessantes. O Mia Couto, numa linguagem de outro tipo, ele diz que os conceitos são vivos. Eles escapam escorregadios como peixes entre as mãos do pensamento
Então, e como o peixe movem-se ao longo do rio da história. Há quem pense pescar e congelar conceitos, como a seita dos da intercompreensão, eu também faço parte. Essa pessoa será, quando muito, um colecionador de ideias mortas. É isso que nós queremos? Bom, foi um pouco com esta ideia de que é preciso descentralizar o conceito, é preciso repensá-lo de uma outra forma, que eu vim aqui falar-vos no seguinte. E inspirei-me muito em algo que disse a Érica. Onde é que está a Érica? Agora não vais dizer que não disseste, porque disseste, porque eu tenho escrito. A Érica disse em Chambéry que era preciso ir aller au-delà de l'au-delà. Portanto, uma dupla movimentação para que a intercompreensão não seja um conceito morto e que nós não sejamos colecionadores de ideias mortas, é preciso sermos capazes de ir au-delà de l'au-delà. Ver a intercompreensão como uma passagem. Agora, passagem para onde? Passagem para outra margem. Mas o que é esta outra margem? Bom, uma primeira passagem é que a intercompreensão tem que ser uma passagem para tornar presentes as línguas nacionais e aproximar as comunidades linguísticas. Já falámos aqui um pouco. Eu trago-vos aqui, eu comecei por trabalhar com paisagens linguísticas, não deu nada. Agora estou a pensar, não deu nada porque as paisagens linguísticas não têm legitimidade social, o texto literário tem, é vantagem. São escritores, estão publicados, têm grandes editoras, compram-se e tudo, portanto são textos que podem ter o poder de poder entrar na escola e na academia, coisa que as paisagens linguísticas não têm. Mas eu comecei por trabalhar com as paisagens linguísticas. Então, a intercompreensão, antes de mais, pode ser uma passagem, este movimento para tornar presentes as línguas e aproximar as comunidades linguísticas. Por exemplo, ir mais longe na compreensão das línguas como territórios habitados por comunidades, ir mais longe na compreensão da humanidade das línguas, ou seja, a ideia de que as línguas são porosas, que se misturam e recriam em conjunto, e que exige uma visão mais complexa da sua presença no cotidiano das sociedades e dos indivíduos. Por exemplo, se nós virmos aquele post, aquela fotografia, daquele cartaz, nós encontramos imediatamente ali elementos que remetem para a cultura local, relativos a questões de medicina tradicional, não é? E à forma como os medicamentos são feitos através das representações, e encontramos também misturas de várias línguas, palavras construídas, como por exemplo faiblesse, que veio a partir do francês, não é, que está muito presente, isto foi tirado em Cabinda, que é um enclave de Angola, mas que fica no Congo. Encontram também elementos de Kikongo e encontram também muitos elementos culturais que remetem, por exemplo, para as doenças que preocupam aquela população e para a forma como essas doenças podem ser trabalhadas. Ir ao lá, a interpretação pode ser uma passagem também para compreender a complexidade e a pluralidade das línguas, que vai muito para além de uma ideia de multinormatividade que é a nossa, que é o português, que é o italiano, que é o francês. Por exemplo, naquele cartaz, que é um cartaz com expressões que eu ouvi dos meus alunos do mestrado em Cabinda, eu pergunto-vos qual é aquela língua. Não é português, também não é francês, também não é espanhol, também não é nenhuma língua de África. É que língua? A intercompreensão tem que ser capaz de passar a ideia de que as línguas são caixas e, como caixas, têm cada uma as suas normas. E depois, para avançar e para dar uma ideia de pluralidade, nós juntamos as caixas em famílias. Mas as línguas não se agrupam no cotidiano das pessoas em famílias. Olhem para aquelas fotografias que são tiradas em Maputo, por exemplo, e eu pergunto-vos se aquelas línguas estão agrupadas em famílias. Quantas famílias é que nós ali temos? As pessoas não vivem as línguas em caixas, nem em caixas próprias, nem em caixas pretensamente familiares. As línguas temos que tentar quebrar estas barreiras e trazer para a escola as línguas tais como elas confluem e se organizam nos cotidianos que os sujeitos habitam, porque as línguas são espaços que habitam e são habitados. Bom, esta é uma segunda passagem. Uma outra passagem que a intercompreensão tem que fazer
e também se falou aqui hoje, é entender a linguagem como experiência sensível, como uma experiência que envolve o corpo, performativa, uma experiência total. E nesse caso, a intercompreensão, nós temos que ser muito capazes de explorar, muito mais capazes de explorar os sons, as imagens, a arte, os grafites, os desenhos, as colagens, o corpo, a forma como a linguagem se performa. Há pouco falávamos na outra mesa redonda o dizer, não é? O livro oral, o dizer em inglês com o sotaque carioca, o dizer, o fazer, o mexer, o cheirar, o ver, o ouvir. Esta é uma experiência que nós fizemos com crianças em Montevideo há 2 anos e em que as crianças estavam a recolher esta plurissensoridade e modalidade que a língua tem no seu cotidiano. Com estas experiências, por exemplo, as crianças com estes sons e estas imagens e fotografias que recolheram, elas criaram um enorme mural de 5 metros na escola, em que elas trouxeram esta experiência de linguagem e recriaram aquilo que chamámos Micalha Favorita, acrescentando isso e as suas línguas, as suas linguagens, as suas bonecas, as suas cores, as suas formas de expressar aquilo que seria para elas uma recriação coletiva do que era a minha calha favorita. Isto foi feito com crianças refugiadas e o objetivo era explorar a criatividade das experiências de linguagem, tais como elas podem ser vividas pelas crianças. E vocês perguntam, ok, muito bem, mas então o que é que a literatura tem a ver com isto? Tem a ver tudo. Tem a ver tudo, é disso que estamos a falar, não é? Tem a ver tudo, porque o texto literário, enquanto espaço onde confluem as línguas, as mundividências, as identidades do sujeito, enquanto um terceiro espaço, para retomar coisas que foram aqui ditas, é um lugar de sem morada fixa. Hoje de manhã já fui logo mudar, não é? Já fui logo colocar no meu PowerPoint. Sem morada fixa, sem origem. A questão, porque é que temos que encontrar a origem de tudo? Não tem origem. São textos onde interagem entidades, perspectivas dos outros, encontros, evasão, polifonia, experienciação do viver e de estar com os outros, liberdade, criatividade, transcrição, possibilidades infinitas. Ou seja, a literatura... E hoje eu estou convicta a ouvir essencial a primeira mesa e a sua conferência. A literatura pode realmente ser um espaço onde a intercompreensão possa ler au-delà, de l'au-delà, e quebrar todas estas caixas em que está cercada. Bom, quanto tempo é que eu fui? 15 minutos. Ok, muito bem. Ok, e então o que é que eu estou a fazer neste momento? Bom, o que é que eu estou a fazer? Bom, houve um desafio em que estou envolvida, que é um mestrado em didática do português língua segunda em Angola, com protocolo com o governo de Angola. O objetivo é a qualificação de quadros para o ensino superior. É um modelo de par pedagógico, ou seja, eu trabalho com um colega angolano, um professor angolano, na formação daqueles alunos, e no segundo ano os alunos têm que fazer um trabalho de projeto, e eis não quando, depois de no primeiro ano falarmos de intercompreensão, naquela perspectiva meia fechada, há um aluno, está ali o meu grupo, há um aluno, que é aquele primeiro que ali está, que é o Firmino, e que me disse assim: professora, a intercompreensão poderia ser um conceito útil para trabalhar com os alunos do secundário numa perspectiva de compromisso ético, social e político com a diversidade, as variadas variantes da língua portuguesa em Angola através da literatura. Eu disse, mandei-te um mail. Na altura, Josi, demoraste a responder, a pedir bibliografia, lembras? E eu disse, está ele a perguntar a isto a uma candidata desencantada com a intercompreensão e a um par pedagógico
que é escritor. Eu disse, pode, não sei como, mas vamos lá, vamos ver o que é a experiência. E foi assim que nasceu o projeto exploratório que estamos a viver e que vai ser, e que está neste momento em grande expansão. A primeira coisa que nós queríamos fazer era encontrar textos para verificar até que ponto é que os textos que nós encontrávamos poderiam ser explorados através de estratégias de intercompreensão que nós conhecemos e que poderiam agora ser interpeladas através destes novos excertos literários que nos fizessem transgredir aquilo que é o nosso comum. Estas são as 3 obras, uma delas é esta. Estas são as obras literárias que nós trouxemos aqui para nos estar a encher. Bom, começamos com a dimensão intercultural, agora já chamaria transcultural, plurimulti, não sei o quê, agora já chamaria transcultural. Mas começamos por uma questão que tem a ver, de facto, com as línguas trazerem coisas que nós não sabemos que sabíamos e que sabem mais de nós do que nós pensamos, não é? Diz o René Char. Então, por exemplo, vamos começar com o deslumbre da quianda. Alguém sabe o que é uma quianda? Isso é grave. Uma quianda, segundo o dicionário e segundo os glossários, já hoje se falou das obras com os glossários, é uma sereia. Uma quianda é uma sereia. Uma sereia. Sim, é uma sereia. E as sereias mais famosas são as quiandas da Baía de Luanda. Bom, se perguntarem a um aluno angolano o que é uma quianda, ele vai dizer imediatamente que é uma sereia. Será que é uma sereia? Bom, o que é que acontece? Começámos a explorar as obras e encontramos logo esta passagem. Ao longe descortinei a minha quianda, negra, cabelo carapinho, corpo de sereia, metade mulher, metade peixe. Ela fitava-me com um olhar sedutor e convidativo. Sim, é uma sereia. Para um português, isto é uma sereia. Sexualizada, convidativa, sedutora, canta, leva o homem à loucura e por mim falo naufragares, não é? Coitados dos Lusíadas, naufragaram todos. Mas eis que se não, no mesmo texto, ele diz, a sua sombra, maior que ele, fazia mais companhia que um cota de pano eufórico em noite de festa de agradecimento a que anda. Agradecimento a que anda. No entanto, amiudadamente, a sua presença era mais espiritual que física. Espiritual. Física. Espiritual e física. Mais espiritual que física. Era como se ela trouxesse proteção divina. Que, como verão mais adiante, não era bem o caso. Não era bem o caso. Qual era o caso? Bom, aí ficamos a pensar, quem é que anda? Continuamos. E aparece-nos uma que anda muito mais espiritualizada, uma entidade, algo que não tem nada a ver com a primeira que anda. O empregado falou que este bar foi que anda que construiu. Esse empregado é também um espírito que anda, por isso não precisa de olhos para ver um espírito. Quem é esta que anda? E finalmente encontramos a que anda, nesta obra, a que anda trouxe-a comigo como um espírito, como sendo Angola. E mesmo que algum calemba apareça ou se atrase, vou em espírito à Senhora do Mochima ou procuro um quimbanda em espírito para rezar a minha oração. Essa paz aprendi em Angola com a quianda. Ou seja, esta quianda é simultaneamente e não é uma sereia, uma divindade, sou eu, na minha espiritualidade, sou eu que me fiz em Angola e que voltei. São universos simbólicos em interação, são sentidos fluidos, híbridos, contextualizados, que se amplificam, se restringem, se mudam a todo momento. Seja como for, é claro que as palavras não são etiquetas e que quiandas não são sereias. Ou são, ou podem ser, ou não. Bom, esta foi uma primeira exploração que nós fizemos, o que é a quianda, e que nos mostra até que ponto esta literatura nos pode trazer essas múltiplas possibilidades, ou não. Vamos a uma parte mais linguística.
em intercompreensão. Quanto é que me falta? Faltam 10 minutos. 10? 8 minutos. 5? 5. 8. Há uma componente mais linguística. Em intercompreensão falamos muito sobre a interação plurilingue. Como é que se mostra esta interação plurilingue nesta literatura? Então mostro-vos, desde logo, um diálogo entre o sedutor napolitano, não tinha que ser napolitano porque é sedutor, estão a ver aqui desde logo o estereótipo, e a peixeira negra, de quem ele foi amante e que agora procura de novo cativar. Então vejam esta delícia que aparece neste conto. E que nos permite, por exemplo, analisar, do ponto de vista literário, o processo de composição das personagens através dos processos de intercompreensão. Como é que as personagens são compostas? Então vejam, o negrito é nosso. Se eu tivesse ouvido a conferência da manhã, já não tinha posto negritos, nem itálicos, nem nada, mas já tinha. Bom dia, Julieta, a coisa fai. Bom dia, uma ova, seu cabrão de merda. Vem logo, vem logo aqui a interação plurilingue e desde logo a família de línguas, o italiano, o português, completamente com compreensibilidade total, ao mesmo tempo os registros, não é? Bom dia, uma ova, seu cabrão de merda. Julieta, não fata cose, implorou com as mãos o napolitano. Gindunguices. Alguém entende o que é gindunguices? Alguém sabe o que é gindungo? Gindungo é uma palavra quimbundo, que significa, que vocês aqui chamam pimenta, malagueta, piripiri, coisa que pica. Portanto, ela comenta o comportamento napolitano através do aportuguesamento de uma palavra banto e diz gindunguices. Continua, engana-me que eu gosto de ser mentiroso no raio. Agora sou casada. Atirou-lhe para ver o efeito. Ah, não farei mal, não sono geloso. E ela, geloso? Ciumento. Nota. É muito interessante porque nós, na intercompreensão, aliás, eu e a Silva temos um texto sobre o geloso, que todos os falantes de línguas latinas entendem menos portugueses, que levam para gelo e não para ciumento, não é? E, portanto, de novo aqui, neste processo de composição destas personagens, encontram a incompreensão com opacidade a partir da palavra geloso e estratégias de construção de sentido com o pedido de tradução e depois a tradução numa outra língua. E, finalmente, ela diz-lhe, continuando, na nossa ilha, agora reparem, falar bilingue completamente naturalizado, na nossa ilha dizemos lamba que é um bol pela diária cusola, que é um bol que é em Kikongo, e ele diz, traduzione, por favor, e ela diz, tradução, tens de fazer um esforço, poça. Portanto, aqui uma questão que é a dimensão afetiva e a dimensão das atitudes da intercompreensão, em que se vê perfeitamente que ele, no fundo, é absolutamente indiferente, ela e a sua língua, o que ele quer, no fundo, é ter uma relação com ela e, portanto, a língua dela tanto lhe faz, mas que ela compreende isso, porque ela diz, tradução, tens de fazer um esforço, poça. E depois traduz finalmente, mas em que se vê também a questão das atitudes linguísticas, a questão das estratégias de construção de sentido e o facto de não haver intercompreensão entre estas línguas afastadas, mas delas serem normais no cotidiano destas personagens. Um outro exemplo que tem a ver com as variadas variantes dentro da língua, também é a possibilidade de analisar o processo de construção do espaço social dos arquétipos das personagens através de processo de intercompreensão. Por exemplo, neste diálogo entre duas peixeiras, que é de Julieta e peixeira ao lado. Merda, não foi feita para ser peixeira. O aso lá me amar, perguntou-lhe a outra do lado. Não chateia, pá, cuida da tua vida. Está bem, só procurei saber. Aué, que má, que ai, também aqui com. Portanto, aqui pode-se ver de novo a construção do espaço social através da interação plurilingue em línguas afastadas, mas com compreensibilidade, porque são línguas que elas falam. Portanto, aqui a questão da intercompreensão não tem que passar pelas caixas das famílias, assim como os palavrões, os níveis de língua e os códigos. Bom, eu passo finalmente para um último exemplo sobre a diversidade interlinguística e particularidades de português de Angola, que também podemos encontrar, por exemplo, o portuguesamento de termos banco, que são preciosos para podermos explorar com os alunos a estratégia de acesso ao sentido e de produção de sentido. Por exemplo, este exemplo, e assim vou chimbicando meu ndongo lindo e esguio, deslizando pela água da vida. O que é ndongo? O que é ndongo? Ndongo, claramente, é algo que chimbica.
certo? Chimbica é óbvio. Bem, já é uma boa descoberta e já permite uma análise da língua pelos nossos alunos. Assim, vou chimbicando o meu ndongo. O ndongo é uma coisa que chimbica. É uma coisa que é linda, que é esguia e que desliza pela água. O que é que pode ser ndongo? Mas é um barco, exatamente. Só que neste caso não será um barco, é uma canoa. Porque canoa será aquilo que... Mas estás a ver, tu chegaste lá, sabes que imundo é? Para ver que não é necessário estarmos dentro de línguas e dentro de raízes latinas para conseguirmos compreender. Assim como esta, o pensamento estimulou nas gramáticas de ambos os lados, se produzindo uma leitura de variadas variantes. O que é xinguilô e o que é ambos lados, que é uma palavra composta, também é possível os alunos descobrirem. Bom, avanço rápido porque não tenho tempo para estar agora a discutir mais convosco. O Vadis, intercompreensão, vou retomar o início. A Matilde Alquetil dizia na conferência do Colóquio à Sede em que estava a Nicole em Aveiro, ela dizia que a atualidade mostra que na nossa área, e atenção a isto, a reação à globalização económico-política vai mais, o negrito é meu, vai mais para o reforço do etnicismo linguístico que para a valorização dos ideais como tout le monde, Glisson, que já foi aqui dito, que vai mais neste sentido, do que a desterritorialização das práticas linguísticas e l'aménagement des relations entre les langues. Então, a verdade é que nós necessitamos, eu trago aqui uma referência agora de um colega moçambicano que trabalha muito estas questões, que é o Feliciano Chimbutano, também o meu negrito. Ele diz que, de facto, até muito recentemente predominava uma ideologia sociopolítica que sustenta a ideia da construção de Estados modernos monocêntricos e que a harmonia dos Estados só pode ser conseguida em contextos monolíngues, monoculturais, monopartidários, muito em especial em África, onde se coloca estas questões. E que esta ideologia é posta em causa e que, em alternativa, propõe-se um modelo de Estados pluralistas, onde a diversidade é um condimento para a unidade e o desenvolvimento das nações. E que esta nova alternativa ideológica gravita em torno da conceptualização do multilinguismo, não como problema, mas como recurso dos que países devem servir para a sua constituição e constituição como nações de Estado. Portanto, como vemos, há aqui uma dimensão ética, que eu começava por dizer e que estava por referir, estamos muito mais desenvolvidos tecnologicamente do ponto de vista ético, há aqui uma dimensão ética que tem que ser envolvida e que passa por ser capaz de fazer algumas rupturas. De novo, com um escritor de que eu gosto muito, que é o Ngulani Bakakosa, em que ele diz que é importante que nós sejamos capazes de ir ou de lá, nomeadamente a intercompreensão, para que, de facto, a diversidade não seja um tigre de papel neste mundo globalizado. Pronto, era isso. Pessoal, primeiro, elas falaram, não, vou falar nem 10 minutos, nem 15 minutos. Segundo, foram 32. Segundo, democraticamente a gente não vai ter discussão. Tá certo, pessoal? Por causa do horário, a gente precisa entregar o prédio às 7 horas e o pessoal ainda precisa desmontar o equipamento. Então, faz-se uma rodada, mas você que decide. 5 minutos. É bem rapidinho? Olha que você está... Então, vamos abrir para uma rodada de perguntas. Alguém tem... gostaria? Acho que já viram que elas prometem falar pouco e não falam, Antônio. Acho que já pensei. Bom, de toda forma, a gente teve aqui 3 falas muito que foram se completando. E eu acho que a gente tem muito a se perguntar, eu mesma, né? Depois aqui da fala da Helena, que talvez para alguns se esclareceu melhor o que é a intercompreensão, porque a gente fala da intercompreensão como se todo mundo já soubesse. Ela trouxe aqui, então, umas ancoragens, e aí eu fiquei me perguntando, talvez as práticas translíngues estejam mais para a literatura e a intercompreensão esteja mais para a língua, mas ambos são língua, e ambos podem ter o caminho
pela literatura. Então, eu acho que essa é a grande inquietação, é a grande provocação para a gente. Eu acho que não tem time A e time B, não tem quem é de um lado e quem é de outro. E os exemplos que a Helena trouxe, que a Claudine trouxe e que a Luciana trouxe, nos mostram isso. Uma certa vez, numa fala da Helena, alguém perguntou, talvez você não vá lembrar, mas alguém perguntou, então o que você faz, na verdade, ela estava falando do exemplo era Portugal e Espanha, Península Ibérica, era um projeto assim. Sim, nas escolas de fronteira. E aí alguém perguntou, então o que vocês fazem, na verdade, é práticas translíngues. E aí ela falou, não sei o que são práticas translíngues, o que são. Alguém falou, ela falou, então é a mesma coisa, assim, porque a pergunta era, então é a mesma coisa de intercompreensão e práticas translíngues. Mas eu acho que isso a gente precisa realmente conversar. Eu acho que na quinta-feira talvez a gente tenha um pouquinho de espaço para isso. Então, muito obrigada, colegas, pelo tempo que vocês gastaram para fazer para pensar. Eu sei que pensar o título, a gente fica cutucando o título. Obrigada, porque vocês gastaram esse tempo pensando nisso, essa apresentação de hoje também. Então, agradeço também o público que ficou até agora.